Fala galera, tio Du na área, tudo bem com vocês? Acho que todo mundo já conhece Fred, Velma, Daphne, Salsicha e principalmente o Scooby-Doo. O grupo de detetives e um cachorro falante da Mistério S.A. teve diversas versões ao longo dos anos. Produzido pelo estúdio Hanna-Barbera, o desenho teve sua última versão até o momento sendo a animação Velma, da HBO Max, que não tinha o Scooby-Doo. Mas assim como os capítulos anteriores das teorias de desenhos animados, que eu vou deixar a playlist aqui nos cards e também na descrição dos vídeos, Scooby-Doo também tem algumas teorias macabras e que deixariam Scooby e Salsicha com mais medo ainda. Então se ajeita aí na poltrona e vem comigo para saber as teorias de fãs sobre Scooby-Doo. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Dicas do Tio Du. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever. Deixa o like no vídeo e compartilha com seus amigos que vão gostar de saber dessas fofocas e tretas. Comenta aqui embaixo também se você já tinha visto alguma dessas teorias que eu vou contar aqui, se você sabe mais alguma de Scooby-Doo ou de algum outro desenho. Então bora para o vídeo. Fred é o motorista porque Salsicha está sempre alto. Já vamos começar falando sobre algo que parece bem óbvio com o passar do tempo, e que fica mais claro quando a gente vai ficando mais velho. Salsicha não tem só fome, e a justificativa mais aceita nos últimos tempos é que Norville, o nome original do personagem, está sempre na larica. Isso chega a ser levemente referenciado algumas vezes no roteiro de James Gunn no primeiro live action de Scooby-Doo nos cinemas, em uma cena após o grupo se separar e Scooby e Salsicha ficarem sozinhos na van. E também depois no avião, quando o Salsicha conhece Mary Jane, seu nome favorito. Uma clara menção à marihuana, como é chamado aquela ervinha especial. Mas falando da van do grupo, a máquina do mistério, sempre vemos que apenas o Fred dirige o carro deles, fazendo várias referências que é a van dele. Contudo, se você olhar bem o jeito almofadinho do Fred, suas vestimentas não dão match com uma perua que é claramente um veículo bem mais hippie. Olhando para o grupo em geral, ninguém do grupo parece mais como o dono da van do que o Salsicha, o hippie do grupo. Mas se a van é do Salsicha, por que é sempre Fred que dirige? Os fãs têm duas teorias. Na primeira, Salsicha perdeu sua habilitação, provavelmente por dirigir sob influência de Dorgas. Afinal, ele seria facilmente parado se você olhar bem para a cara dele. Então, Fred teria ficado com o cargo de motorista. Já a segunda teoria é que Fred sabe que Salsicha não está hábil para dirigir. Então, sempre insiste em dirigir no lugar de Salsicha, visando a segurança de todos ou evitar que sejam parados novamente. Salsicha vê monstros pelo mesmo motivo. Seguindo pelo mesmo ponto de vista de que Salsicha está sempre alto, outra teoria, até batida e muito conhecida dos fãs, é que os monstros que Salsicha vê não são tudo isso. Como já conhecemos o desenho no final dos episódios e filmes, o vilão geralmente é apenas uma pessoa fantasiada, querendo dar algum golpe do Pix por aí. Mas nas cenas que vemos Salsicha e Scooby fugindo desses vilões, geralmente é apresentado um ser muito mais forte, poderoso ou fantasmagórico. Isso porque Salsicha está tão noiado que vê as coisas além do que realmente são. Já Scooby-Doo teria um comportamento semelhante ao de Salsicha, pois os dois são em carne. Se o cachorro vê o seu dono assustado e correndo gritando, a reação mais óbvia do cão é fazer o mesmo e correr junto ao lado do seu dono. Já a visão do monstro ou fantasma seria um efeito parecido ao do Coragem, o cão covarde, que eu contei no vídeo de teorias de desenho que eu vou deixar aqui nos cards. Fred, Velma e Daphne são fantasmas. O trio é na realidade fantasma? Nessa teoria macabra, os três morreram na década de 1960, e é por isso que ainda mantém as roupas e maneirismos da época. Salsicha e Scooby são os únicos vivos, tomando como verdade absoluta que Salsicha está sempre chapado e Scooby, por tabela, a dupla não sabe a diferença entre fantasmas e alucinações. Eles não percebem que seus amigos são fantasmas.
É exatamente por isso que os três fantasmas os escolheram como parceiros de negócios. Eles precisam de uma pessoa viva para fazer a comunicação entre os dois mundos. Assim, eles apareceriam para a Salsicha durante alguma viagem de ácido. Uma equipe composta por fantasmas e humanos trabalhando juntos para caçar fantasmas não é muito diferente de Slimer trabalhando com a equipe de Ghostbusters. O objetivo de Fred, Velma e Daphne é caçar todos esses supostos avistamentos de fantasmas na esperança de que algum deles seja realmente um fantasma. Eles querem fazer novos amigos, recrutar novos fantasmas. Mas é claro que a cada episódio acaba sendo um fracasso, onde os fantasmas são apenas pessoas fantasiadas. Assim, eles precisam ir para uma nova cidade para tentar novamente. Claro que essa teoria acaba com a primeira sobre Fred dirigir a máquina do mistério, mas e se Salsicha sempre dirigiu e a gente só vê uma ilusão do que ele acha que está acontecendo? Eles vivem num mundo pós-crise econômica. Falsos fantasmas querendo dar golpes do Zap. Monstros tentando fazer as cidades ficarem vazias para pegar dinheiro. E muitas pessoas se disfarçando para conseguir uma graninha. E por que isso tudo? Um usuário do Reddit sugere que a Mistério S.A. está vivendo em um mundo degradado, pós-depressão econômica, e existem várias evidências. Afinal, o grupo está entrando em diversos lugares de má qualidade, como lugares em ruínas, hotéis e parques abandonados, aeroportos que deixaram de ser utilizados e vários lugares comerciais esquecidos pelo mundo. Junto a isso, quase todos os vilões tentam fazer esquemas para ganhar dinheiro. Mas esses vilões são pessoas sempre muito inteligentes. Afinal, conseguem fazer vestimentas realistas, poções científicas incríveis. Em um mundo normal, facilmente teriam empregos, como cientistas, empresários, engenheiros, alfaiates, etc. A teoria diz que essas pessoas acabaram sendo demitidas durante essa nova depressão financeira e se tornaram incapazes de encontrar trabalho no difícil clima econômico. Junte a isso o fato de que Salsicha nunca consegue comprar comida para Scooby e para si mesmo. Independente do fato que ser um detetive vigilante provavelmente não pague as contas, a dupla vive quase exclusivamente de biscoitos. Às vezes eles se deparam com uma refeição quente de verdade e mostram muito entusiasmo, sugerindo que pode ser porque não estão morrendo de fome. A gangue está em um universo em que entidades sobrenaturais existem. Para você que, assim como o tio Du, é fã de Scooby-Doo, pode parecer estranho quando você envelhece e assiste os episódios antigos e vê que existem cidades inteiras de adultos com policiais e tudo mais, que acreditam seriamente em fantasmas, duendes e monstros e que aceitam que eles podem ser culpados por coisas estranhas e a destruição do mundo. Alguns fãs no Tumblr explicam que em algum ponto as entidades sobrenaturais existiram no mundo da Mistério S.A. Alguns fatos que comprovam isso é que alguns monstros reais são mostrados nos filmes. Em Scooby-Doo e o Fantasma da Bruxa, o fantasma de Sarah Ravencroft está lacrado em um livro. Os monstros muito reais em Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis existem em uma área isolada e matam as pessoas que os descobrem. Basicamente, todos os monstros do universo Scooby-Doo estão selados ou em locais isolados. E é por isso que não é loucura para as pessoas desse universo aceitar que entidades paranormais estão por trás de crimes, mas porque quase sempre acaba sendo uma pessoa fantasiada. Isso pode explicar a facilidade com que golpistas façam trajes fantasmagóricos para tentar roubar dinheiro, por exemplo. É capaz que esses fantasmas e monstros tenham acabado aos poucos, justificando o motivo pelo qual apenas a Mistério S.A. é mostrado como uma equipe de investigadores de entidades sobrenaturais ainda. E porque eles sempre vão para outras cidades seguindo essas buscas. No nosso mundo real, eles ganhariam uma série na Discovery Channel. Algumas histórias pesadas e outras um pouco óbvias que justificam tudo com o simples fato de Salsicha ser um legítimo nóia. Mas essas são apenas algumas poucas teorias de Scooby-Doo. Criado por Joey Ruby e Ken Spears e aparecendo pela primeira vez em 1969, Scooby-Doo e sua turma estiveram em dezenas de filmes, desenhos animados e 2 filmes live-actions verdadeiros, uma animação recente
e mais alguns outros que a gente prefere esquecer. Scooby-Doo já fez companhia ao Batman e Coragem, o Cão Covarde em crossovers. Com tanta obra assim, tem muito mais teoria que não deu para falar por aqui hoje, para não ficar um vídeo muito longo, mas se vocês quiserem, tem material para uma parte 2. Se você chegou até aqui agora, saiba que você também encontra outros vídeos de teorias de desenhos animados, como Simpsons, Bob Esponja e muito mais. Também temos as teorias de séries, teorias de filmes e também as teorias musicais. Nestes vídeos, que eu vou deixar as playlists aqui na descrição, eu falo um pouco sobre algumas histórias macabras que os fãs criaram para justificar o que acontece nas séries, filmes e desenhos, e também algumas lendas urbanas de músicas. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar o like nesse vídeo. Confira também se você está inscrito no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Também indico o site dicasdotiodu.com, onde você pode conferir as novidades das principais produções do cinema e da TV, além de notícias do entretenimento em geral. Aproveite também para seguir o Dicas do Tio Du nas redes sociais. Lá você pode conferir em primeira mão as novidades do canal e do nosso portal. Muito obrigado para quem chegou até aqui. Como sempre, um abraço de longe do Tio Du.